Bom dia a todos. Hoje teremos nosso quarto seminário sobre a participação brasileira no LSST. Hoje o Nicolás vai falar sobre a motivação, filosofia, organização e objetivos. Por favor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu acho que todos me conhecem, então, para garantir a bandwidth da apresentação, eu prefiro fechar meu vídeo e deixar só a apresentação. Bom, estou aproveitando um horário do webinar que ficou vago por problemas de scheduling, para tecer alguns comentários, algumas considerações sobre o chamado Brazilian Participation Group, e daqui por diante eu vou me referir como BPG. O BPG é um grupo de pesquisadores que vão ser escolhidos por uma comissão selecionada, indicada pelo DIN-RNA, e eu vou explicar depois por quê, para preparar, e eu enfatizo a palavra preparar, que eu também vou conversar a respeito mais tarde, a entrada de pesquisadores brasileiros neste revolucionário projeto que é o LSST. Já por tudo em contexto, o LSST é um telescópio de 8 metros, com um field of view de 3,5 graus quadrados, uma câmera que terá 3 bilhões de pixels, que já está em construção, está totalmente financiado, parte de construção. E os números mais importantes sobre esse projeto é que ele vai fazer um survey que durará, quer dizer, oficialmente 10 anos. A data prevista para o início do survey é 2022, portanto, 5 a 6 anos daqui, a partir de hoje, e vai até 2032, uma década de observação. Vai cobrir nominalmente 20 mil graus quadrados, na verdade é 25 mil, e o levantamento principal seria 18 mil graus quadrados. Vai ser executado com 6 filtros, vai fazer em cada posição do céu 825 visitas para cada point, o que significa que pela primeira vez na astronomia nós vamos ter um filminho do céu, e essa é a grande característica inovadora desse projeto. Vai gerar da ordem de 5 a 10 milhões de alertas por noite, quer dizer, tudo que move ou que muda de brilho, o fluxo varia, será alerta e trará toda uma história desse objeto, na posição do objeto. Vai gerar por noite 15 terabytes de dados. No final do levantamento, 37 bilhões de objetos, mais de 7 trilhões de single epoch exposures, que vão ter que ser armazenados de alguma forma, e vão ter da ordem de 5,5 milhões de imagens. Quer dizer, é uma mudança de paradigma que realmente exige uma forma de trabalhar totalmente nova. Nunca antes a astronomia foi desafiada desta forma. Aqui está o schedule do projeto. A setinha verde mostra onde nós estamos. E daqui a 3 anos começará o comissionamento de uma test camera, de uma câmera de testes. E logo depois, 1 ano depois, teria o período de verificação científica. Quer dizer, estamos apenas 3 anos dos primeiros testes e 4 anos com o começo do período de verificação científica. E com a ideia, o survey, propriamente dito, começando em 2022. Só para vocês terem uma ideia comparativa, o nosso grupo, o chamado 10 Brasil, entrou no projeto 10 no início de 2007. As observações começaram no segundo semestre de 2013, portanto, quase 7 anos depois. Nós estamos em 2016 e ainda estamos correndo atrás do prejuízo. Quer dizer, o período de preparação para um levantamento é realmente muito grande. É uma mudança de cultura e uma mudança de hábitos de trabalho.
Para vocês terem uma ideia o que isso traduz, isso aqui é uma estimativa feita pelo Data Management do LSST, o que eles consideram um centro regional de dados, quais são as necessidades. Eu chamo a atenção, só aqui é o ano do calendário, aqui são as necessidades de armazenamento, e aqui é o número de cores que eles imaginam sejam necessários. Quer dizer, eu começo aqui com vermelho indicando que eles imaginam que no primeiro ano, já no período de censo, vão ser necessários da ordem de 13 petabytes de armazenamento e mais de 6.500 cores para processar. E no final, né, depois de 10 anos, esses requisitos vão para 93 petabytes e 47.000 cores. Atualmente, o time de TI do LSST envolve quase 54 FTEs, onde FTEs significa, quer dizer, pode ter muito mais pessoas do que 54 pessoas, algumas trabalhando parcialmente. Como é hábito nos Estados Unidos, vários projetos estão em andamento em paralelo, alguns ainda estão migrando de projetos como o 10, como o Slon, migrando lentamente para o LSST na medida que eles começam a terminar as suas observações. Obviamente, isso aqui exigências são extremas, porque eles têm que reduzir os dados. Um centro regional, talvez, eu vou conversar sobre isso, que a gente possa, porventura, querer criar no Brasil, não teria essas exigências, mas isso dá um baseline do que seria necessário para processar dados do LSST. Eu pediria que as pessoas que estão no observatório se juntassem, porque tem mais de 26 pessoas já linkadas, para poder dar a chance de outras pessoas de fora participar. A sala de reunião está aberta para vocês participarem. Tá? Que é uma pena. Bom, o que vai ser produzido pelo LSST? Existe uma grande confusão, sempre uma confusão até histórica, se valia a pena entrar no LSST, já que os produtos iam ficar públicos ou não. Existem vários níveis de produtos. O primeiro, o chamado nível 1, que serão os alertas noturnos, diários, e esses vão ficar, acho que, públicos, porque não só vão ser processados, a imagem de Defense Imaging vai ser efetuada na NCSA e os alertas irão para o NOIO e o NOIO vai tentar classificá-los. Existe uma coisa chamada Event Broker, que vai depois despachar para outros observatórios, para os casos interessantes poder ter follow-up. Aliás, é uma coisa que a gente deve pensar, porque, na verdade, o que a gente se imagina é que exista um sistema integrado, quer dizer, a participação de outros telescópios para follow-up as descobertas do LSST, pode ser uma coisa muito interessante para, por exemplo, para o futuro do SOAR, a parte brasileira do SOAR, uma coisa que a gente poderia pensar a longo prazo. A outra coisa que vai ser produzida, e aí eu já não sei bem qual é a escala que ficará disponível, é que as exposures single epochs vão ser reduzidas, estarão disponíveis para colaboração. O nível 2 são os releases anuais. Fechou de novo o número de links, por favor. Seriam as imagens coadicionadas e os catálogos extraídos dessas imagens. Isso tudo são os produtos que são obrigatórios, serão o que eles chamam a produção do projeto LSST. Chegamos aí ao nível 3. Esse nível 3 não tem financiamento, é absolutamente responsabilidade da colaboração científica, e isso envolve todos os catálogos que sejam, vamos, quote-unquote, science-ready, que sejam possíveis para serem analisados de alguma forma estatística, certamente todos os objetivos de cosmologia caem nesse caso, e também os códigos de análise, né, de Science Analysis. Isso daí não está previsto no projeto LSST. Eu faço aqui um anúncio que no dia 7/12, o Mário Jurek vai fazer um webinar aqui, às 3 horas da tarde, onde ele vai falar das ideias que estão acontecendo
a discussão que está acontecendo sobre a produção de produtos do nível 3. Tipo de ciência. Bom, a ciência, existe um livro que foi produzido já há algum tempo atrás, onde eles tentam assinalar, indicar, foi produzido com várias mãos, todas as possíveis ciências que podem ser feitas com os dados do LSST, propriamente dito, mas a gente tem que imaginar que um projeto como esses, como vocês todos sabem, com as nossas experiências do Palomar, com a experiência do Dark Energy Survey, um levantamento fotométrico de uma área do céu dessa magnitude, ele intercede, ele tem uma sinergia com quase todos os outros projetos em andamento. Quer dizer, é uma coisa extremamente grande e extremamente, o escopo dela é enorme. E do lado direito eu estou marcando quais são os grupos de trabalho que existem atualmente no chamado Science Collaboration do LSST. Então, a Luciane Volkowitz deu até uma palestra, ela é coordenadora. Tem os working groups, acho que tem 8 working groups. Os que estão assinalados de verde são as pessoas que ou já falaram ou que já estão marcadas para falar aqui nos webinars, com a intenção de dar um pouquinho de informação de como se entra nesses working groups, quais são as tarefas desses working groups, o que está acontecendo. Eu contatei todos e em vermelho foram aqueles que eu não obtive resposta. Tentei novamente, mas não consegui, então não estão marcados, mas posso tentar ainda fazer em janeiro. Lembrando que nós temos uma data de 10 de fevereiro, que é a data da submissão das propostas dos pesquisadores brasileiros para entrar no BPG. Eu enfatizo que os fundos, os recursos para a ciência são totalmente distintos da construção. Então, não pode haver um crosstalk entre esses dinheiros. E é por isso que existe uma coisa chamada LSST Corporation, que não é o LSST Project. E, basicamente, aqui está a missão do LSST Corporation, que no começo foi uma forma de arrecadar dinheiro para manter o projeto andando nos idos tempos, até que realmente fosse aprovado tanto pelo National Science Foundation como o Departamento de Energia, que aconteceu só em 2014. Então, até 2014, era uma forma de eles irem às fundações e arrecadarem dinheiro, principalmente para o que eles chamam de long-term items, quer dizer, são itens que impactam a construção da câmara, do telescópio, cujo prazo de entrega é muito longo. Então, essas fundações contribuíram dessa forma. Mas a ideia atualmente do LSST é ser um facilitador para tentar organizar a parte científica. Então, ele financia várias coisas. Ele financia fellowships para estudantes de graduação, postdocs, organizam escolas, enfim, basicamente, porque eles têm a compreensão que nem a comunidade americana está preparada, a comunidade americana astronômica, né? A física está bem preparada para isso, mas acho a parte da astronomia ainda não está preparada para nessa nova forma de trabalhar. Então, é uma mudança cultural e eles estão investindo muito na formação de uma nova geração. E, na verdade, isso aqui é que é o desafio do BPG, pelo menos o BPG, como a gente vê atualmente. Preparar Big Software para lidar com Big Data. É o scaling up. Nós todos temos os nossos códigos de análise favoritos, que até recentemente a gente podia analisar nos nossos laptops, nos nossos desktops, até mesmo em clusters locais, mas que agora tudo toma uma dimensão onde muitas coisas têm que mudar. E essa é uma das tarefas. Eu listo aqui alguns exemplos banais do que seriam assuntos que estão sendo discutidos. Eu fui convidado para participar, o grupo do Microwave não pôde participar, dar um webinar, porque eles estão ocupados, mas me convidaram para participar de uma das reuniões deles, organizacionais. E ficou claro, por exemplo, coisas assim triviais, mas que eles precisam de gente trabalhando exatamente para pôr na dimensão do LSST. Por exemplo, fotometria e astrometria em crowded fields, novos métodos de Star Galaxy Classification, já que tem 6 bandas,
tem informação sobre o Gaia, tem que trazer tudo isso para dentro do conjunto. Esse Event Broker, que está sendo desenvolvido pelo NIO, com contribuições de outros lugares. FotoZ, que continua sendo a grande questão dos levantamentos fotométricos. E, acima de tudo, a paralelização dos códigos existentes. Isso é uma coisa que tem que ser feita e tem que envolver times especializados. Não é astrônomo sozinho que vai fazer isso. O interesse do Linea no LSST é natural. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu não entendi o que é o Event Broker. O Event Broker é um classificador de transientes. É dizer que tipo de variação, de variabilidade, que tipo de objeto causou aquela variabilidade. É uma estrela variável? É uma supernova? É um gamma ray burst? Cada evento tem uma certa característica, uma signature. E é isso que o Event Broker procura fazer, tentando distinguir aqueles coisas banais de eventos importantes, como, por exemplo, detecção do LIGO, por exemplo, eventos do LIGO, para fazer um follow-up imediato. Para você, com 10 milhões de alertas, você não vai poder fazer follow-up de tudo isso. Então, é basicamente para peneirar as coisas mais relevantes. Ok, perfeito, obrigado. Quando falar, por favor, dê um nome, porque eu não estou vendo quem está falando. Quem é que foi? Oi, Felipe. Ok. O interesse do Linea, obviamente, é porque nós estamos trabalhando já há muitos anos, né, quase 10 anos, no Dark Energy Survey, e o LSST nada mais é que uma extensão, é um grande Dark Energy Survey. Então, obviamente, tudo que a gente tem investido ao longo desses 10 anos, a gente quer aproveitar e poder nos dar mais uma longevidade de mais 15 anos, quer dizer, 2016 a pelo menos 2032, e obviamente o LSST não vai simplesmente fechar em 2032. Então, para o pessoal novo, por exemplo, é a construção de uma carreira, porque você entra agora, começa a trabalhar, LSST, vai depois ter WFIRST, o LSST vai continuar, tem o Euclid na Europa. Quer dizer, você desenvolve conhecimentos que passam a ser muito preciosos para o futuro. Quer dizer, é você realmente ter a chance de engajar numa coisa de longo termo, de longa duração. Então, nós tínhamos plena consciência disso e, desde sempre, nós tentamos estabelecer uma relação muito próxima com a LSST. Isso, nós organizamos uma reunião lá atrás, em 2008, a Glimpse into the Future of Astronomy, nós convidamos o pessoal do LSST. Nós depois organizamos, na mesma semana, a New Astronomy The Data Challenge, também em 2008. E, curiosamente, as pessoas que tiveram uma participação muito importante na organização do acordo, que eu vou mencionar daqui a pouco, já estavam presentes lá. Quer dizer, basicamente, nós desenvolvemos uma relação de mais de 8 anos para chegar ao ponto que nós chegamos. Nós também fizemos várias apresentações no Science with the LSST, organizado pelo LNA, e o chamado INCTA da Astrofísica, esqueci o Azinho lá. Nós também, eu e Bruno Castilho, diretor do LNA, fomos a uma reunião em 2013 para discutir, na época, com a Sidney Wolf e o Tony Tyson, que eram as pessoas, o presidente do LSST, formas alternativas da gente entrar. A gente participou, eu particularmente e o Ângelo, fizemos várias apresentações numa workshop patrocinada pelo Departamento de Energia para exatamente ver como é que se ia do 10 para o LSST, isso foi organizado no Fermilab. Nós fizemos e temos um acordo de colaboração técnica entre o Linea e o LSST, tendo em vista que nós trabalhamos com o pessoal do LSST. O pessoal do LSST chegou a usar e desenvolver workflows aqui no nosso portal, que eu vou comentar. Nós organizamos uma workshop chamado Extra Large Database South America com o Slack em 2014, exatamente pela necessidade de mostrar as necessidades que nós temos de um novo desenho de banco de dados e trazer junto pessoas da área de software, a área comercial, e ver se a gente
catalisava alguma coisa desses vários grupos que têm as mesmas necessidades. Em 2014, eu me reuni com a direção do LSSD, e eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, que nos levou a fazer um rascunho de um acordo. Nós fizemos, juntamente com a SAB e o LNA, um levantamento também no final de 2014 do interesse da comunidade brasileira no LSST. Nós tivemos da ordem de 170 respostas, algumas não muito criativas, outras mostrando grande interesse, quer dizer, e nós tínhamos até uma estatística do que foi respondido em cada estado brasileiro, de cada instituição. Isso foi depois reportado na própria SAB, essa estatística. Nós tivemos inúmeras reuniões técnicas aqui no Rio, em Palo Alto, em Tucson, em Urbana, e tivemos interações com Lupton, Gelco, Urich, Cantor, Besla, que são a parte do Data Management. Nós temos uma pessoa trabalhando já há um ano, o Ângelo Fausti, do Linea, que está lá no intercâmbio com o pessoal do LST, trabalhando com eles. Nós temos um acordo também com o NCSA, lembrando que o NCSA vai ser um centro regional dos dados do LSST. E nesse período que antecedeu, que nós fizemos a assinatura do acordo e que antecedeu a postagem, o announcement of opportunity que nós fizemos através da SAG, eu fiz apresentações no Valongo, fiz apresentações lá na URGS, fui a Santa Maria, e também conversei com todos os membros escolhidos para a comissão de seleção. Eu passei mais de uma hora com cada um deles, conversando sobre o que nós imaginávamos a filosofia, que seria a filosofia deste BPZ. Agora, nós não fomos os únicos interessados, né? Em paralelo com isso, foi criado o INCT de Astrofísica, eu já não me lembro mais das datas, mas, por exemplo, uma iniciativa deles foi uma reunião em Campos do Jordão, que nós participamos em 2012, e eu também, isso aí foi uma iniciativa totalmente independente da nossa, mas também sei que houveram discussões iniciais lá atrás, em 2012. O problema não foi nem o problema do NCTA propriamente dito, foi basicamente que o próprio LSST, na época, não estava muito interessado, não é que não estivesse interessado, eles não podiam definir como seria feita a participação internacional, porque até aquele instante eles não tinham dinheiro do governo americano. Devo dizer também, só em parênteses, que o LSST vai ser o único projeto de grande porte da astronomia americana para a próxima década que terá o apoio dólares do governo americano. Vão ver outras iniciativas, mas em astronomia, esse daí é o único projeto que terá dólares do governo federal. A outra coisa que aconteceu a partir, mais ou menos na época, é difícil dar uma escala de tempo exato, mas a nossa comunidade é uma comunidade que tem interesses diversos. Então, o pessoal começou a migrar para outros projetos, novos projetos, tipo a tentativa da gente entrar no ESO, São Paulo entrou no GMT, existe um projeto JPAS, que está correndo com uma colaboração, aparentemente, de São Paulo. Eu sei pouco dos detalhes, mas acho que é uma comparação do IAG com o Observatório. Tem um projeto LAMA, tem CTA, isso aí eu acho que são mais FAPESP, mas enfim. A comunidade tem um número finito de pessoas e, obviamente, interesses diversos, você começa cada um dar atenção ao seu próprio projeto. Tem também novas instrumentações. Eu listei aqui, desculpe se eu errei, porque eu não estou seguindo dia a dia desses instrumentos, mas que eu saiba, tem vários instrumentos novos que estão sendo construídos para o SOAR. Isso aí envolve o pessoal do LNA. Além disso, nós temos aluguel de tempo telescópico. O Gemini, SOAR, CFHT, que agora parece que parou de pagar por falta de dinheiro. Mas o que aconteceu, de fato, é que, apesar de nós fizemos várias tentativas de acordo que envolviam a comunidade como um todo. Eu e Bruno sentamos e tentamos várias formas. Basicamente, tinha um baseline onde o que eles nos colocaram foi que a gente poderia entrar como comunidade
desde que a gente pagasse uma fração da operação do telescópio, quer dizer, o pagamento começaria em 2019, 2020, e se a gente construísse o nosso próprio centro regional, que não precisava ter os whistles and bells que eu descrevi anteriormente, que teria que ser adaptado para as necessidades da comunidade brasileira. A razão disso, obviamente, é que quando você abre uma comunidade, você perde o controle dos números de participantes. Isso criaria uma pressão adicional na infraestrutura deles. Bom, então nós tentamos. O Bruno chegou até colocar, quer dizer, no acordo, era basicamente, eu não vou ater a esses números, que as coisas mudaram, essa conversa foi há muito tempo, mas basicamente era da ordem de 5 milhões em cash, distribuídos no período de 10 anos, portanto, $500 mil por ano, e a criação desse centro de dados, que era mais ou menos da ordem de outros $4 milhões. No total, coisa. Então, o LNA, que pagava para o CFHT, a divisão de trabalho seria a seguinte: o LNA, que é a interface natural com a comunidade como um todo, por missão, ele pagaria essa parte de operação, ele também estava interessado em ter pessoal operando lá na montanha, já que é perto do SOAR, e o Linea se interessaria, obviamente, pela sua natureza e sua vocação, pela parte de TI. Então, ela seria e lideraria o esforço de criar o centro de dados. Bom, não deu certo. Não deu certo por várias razões. Primeiro, pela evolução dos fatos no MCT, onde nós tivemos, sei lá, 5 ministros, né, no período de 4 anos, quer dizer, nós perdemos os nossos interlocutores, nós não conseguimos fazer nenhuma atração, isso foi apresentado a diversos ministros, e o LNA, por exemplo, que tinha a possibilidade de transferir, parar de pagar o CFHT e transferir esses recursos para o LSC, e nós tínhamos até pensado em começar a pagar desde agora, mas no acordo, criar uma cláusula, caso alguma coisa acontecesse com o projeto, esse dinheiro seria aplicado e voltaria para os cofres brasileiros. Simplesmente o CTC do LNA não topou, não quis saber, achava muito melhor ficando no CFHT, apesar de CFHT, pelo que eu sei, são da ordem de 16 noites, com muito pouco uso. Quer dizer, eu na época achei que foi uma falta de visão muito grande, mas eu não posso fazer nada. Então, em 2014, diante disso, eu tive essa reunião lá com o pessoal, os diretores, o comitê gestor do LSC, e coloquei claramente que dinheiro do Brasil não ia acontecer diante das circunstâncias em que a gente estava vivendo em 2014 e que continuamos. Então, e eles tinham um grande interesse, e o interesse deles é o problema da transferência de dados. Tá? Os dados têm que sair de Cerro Pachón, ir para La Serena chegar ao MCSA o mais rápido possível, porque é assim que vai ser feita a diferença de imagens. Quer dizer, e eles tinham 2 caminhos possíveis, um pelo Atlântico, acho que é 100 gigabits por segundo, ou algo dessa ordem, e um caminho pelo Pacífico redundante. Mas mesmo assim eles não estavam satisfeitos, porque eles não podem ter bottlenecks, porque eles não têm como ficar acumulando dados no Chile. Eles têm que fazer a roda rodar. Então eles tinham, e aí é uma coisa que nós, astronomia, e nós tivemos uma reunião até na FAPESP, com a participação do Rogério Rosenfeld, Marcos Lima, Bia, Beatriz Barbuí, com o pessoal da ANSP, lá de São Paulo, e eu também já conversei muito com a RNP, é uma coisa que a gente não entende muito bem, mas basicamente o que interessa aqui é que existe uma nova fibra sendo passada entre o Brasil e os Estados Unidos, que o LSST estima que eles vão, podendo usar aquela fibra e trafegar pelo território nacional, eles poupariam $2 milhões. E daí é que saem os 10 PIAs que nós vamos ver daqui a pouco. Então, realmente foi uma iniciativa do Linea, porque nós temos o apoio, nós estávamos conhecendo o que estava acontecendo na RNP, e aí, com o apoio do LNA, ANSP e RNP,
nós conseguimos fazer esse acordo trazendo uma coisa que teria acontecido de qualquer maneira, porque a ANP e a ANSP têm interesse nessa infraestrutura, de forma genérica, nós conseguimos trazer para a astronomia esse benefício. Tá? Isso é importantíssimo que seja compreendido. Além disso, nós também submetemos e fomos aprovados um NCT chamado NCT em Universo, exatamente para apoiar esses grandes projetos. E foi aprovado agora, nós submetemos em 2014, na mesma época, o LSST era um dos projetos que nós enfatizamos, e tem recursos para equipamento, bolsas, diárias e passagens. Finalmente, nós também conseguimos dinheiro da FINEP, tanto para pessoal como para equipamento. Quer dizer, financeiramente, se todos os dinheiros saírem, nós estamos razoavelmente bem para dar apoio a esse BPG. É da ordem, os recursos todos que nós temos prometidos são da ordem de 13 a 14 milhões de reais, infelizmente de reais. Bom, e aí veio esse acordo. Esse acordo foi assinado da nossa parte pelo LINEA, pelo LNA, pelo RNP, pela ANSP, e aí eu chamo a atenção essa coisa, a MPF. A MPF foi um dos participantes daquela primeira reunião que eu mencionei em 2008. Então, isso foi sempre conversado com eles. E o LSST Corporation, como vocês viram, é uma non-profit organization para dar apoio à parte científica, e o projeto LSST, o Project Offer do LSST. Isso explica os signatários desse acordo. E o acordo, como eu disse, não foi assim out of the blue, quer dizer, nós tínhamos esse interesse, nós criamos essas colaborações técnicas, eles têm interesse na experiência que a gente adquiriu, e isso também pesou na forma de que o acordo foi feito. E basicamente, está aqui em vermelho também, no quadrado em vermelho, como nós discutimos de fazer isso. Quer dizer, os PIs seriam selecionados por um comitê appointed, indicado conjuntamente pelo LINEA e LNA, a ser anunciado pela SAB e o Announcement of Opportunity. Essa é a filosofia que nós adotamos. E nós, depois de muito cuidado, nós elaboramos um termo de gestão, um termo de adesão, nós fizemos um regimento interno. Esse regimento interno foi preparado com várias mãos. O LINEA tem um comitê executivo que tem 6 pessoas, com representantes, temos, para dar os nomes, Júlio Camargo, Márcio Maia do ON, Rogério Rosenfeld da Unesp, Marcos Lima do Instituto de Física da USP, Basílio Santiago da URGS, Rogemar Riffel de Santa Maria, e eles todos participaram, não só nesses 2 documentos, mas também na preparação do site, também com o Bruno participando. A gente preparava e pedia o ok do Bruno. E isso nós pusemos no ar em julho desse ano. Tá? Onde a gente fez várias coisas. Acho que depois eu mostro mais detalhes, mas enfim, nós fizemos aqui um Q&A para as pessoas fazerem perguntas, dúvidas, pusemos os documentos necessários, estamos mandando notícias, fazemos distribuição por Facebook e Twitter. Isso é importante porque tudo isso representa muito trabalho. Então, o fato de alguém assumir essa responsabilidade, isso tudo se converte em uma logística que tem que ser financiada e que tem que ter gente trabalhando nela. Qual é a motivação do BPG? É aproveitar uma oportunidade única e organizar a entrada de um pequeno número de pesquisadores brasileiros no projeto LSST, e eu enfatizo, a custo zero. Não saiu um tostão da astronomia, de nada. O investimento seria feito pela RNP, pela ANSP, anyway. E aí é criar um grupo de participação de forma, manter a comunidade brasileira informada sobre o projeto, as oportunidades científicas, as inovações tecnológicas. É impressionante o tráfego de informações, quer dizer, tem que ter gente monitorando, participando dos working groups, para que essas informações sejam adquiridas e transferidas para a comunidade at large brasileira. Quer dizer, eles não podem participar, mas eles podem saber do que está acontecendo. E assim talvez a gente consiga o apoio da comunidade como um todo para rever o acordo, ou fazer um outro acordo, ou um aditivo a este acordo, onde a gente possa pôr mais pessoas
ou a comunidade como um todo, dependendo dos interesses. Quer dizer, então, é criar as condições técnicas e financeiras necessárias para uma futura expansão da equipe brasileira. 10 PIs, para o PI é muito bom, mas é um deserto, porque todos os working groups do lado americano têm 20, 40 pessoas. Então, se a gente quiser mapear a ciência, né, ter working groups aqui, que vão mapear os working groups de lá, mais ou menos, você não tem, vai ter uma pessoa de uma área só. Então seria interessante, e nós já vimos, já fizeram várias perguntas, pode 2 pessoas do mesmo instituto entrar? Faz isso, como é que... Porque um PI só, e o PI, deixa eu definir, é uma pessoa contratada, não tem que ser pesquisador 1A, não, nem nada, é simplesmente pessoa contratada, pode ser jovem. Tem suas problemáticas aí de financiamento, mas na definição nossa é uma pessoa contratada com emprego. Bom, e finalmente é a mesma intenção do LSST Corporation, que é facilitar e promover a formação de uma nova geração de pesquisadores capazes de trabalhar em grandes colaborações internacionais e dominar as tecnologias que permitam analisar grandes volumes de dados. Isso daí, eu enfatizo, não é trivial. Nós temos experiência, nós estamos envolvidos no SLOM, já desde 2008, nós estamos envolvidos no 10, como eu já disse, desde 2007, e a cultura brasileira ainda não chegou, quer dizer, a comunidade brasileira ainda não está acostumada a trabalhar nesses grandes projetos. Nós somos ainda muito orientados a projetos pessoais, o que eu acho ótimo, eu acho que não tem nada errado nisso. Agora, tem que também saber trabalhar, e o jovem tem que ter a maturidade de entrar numa telecom internacional, falar inglês, não é língua nativa, tem vários problemas. Basicamente, o BPG seria um treinamento para que quando a gente chegasse realmente no levantamento, tivéssemos pessoas preparadas para aproveitar essa oportunidade. Qual é a filosofia? Selecionar jovens PIs, contratados, interessados na ciência do LSST e, acima de tudo, dispostos a aprender novas tecnologias. PIs foram escolhidos a partir de propostas submetidas a uma comissão de seleção, composta de pesquisadores sêniores sem conflito de interesse e representativo de diferentes áreas e institutos. Então, temos físicos, temos astrônomos de todas as instituições. Espírito Santo, UFRJ, Unesp, Mackenzie, USP, URGS, ON, LINE e LNA. LINE e LNA são ex officio. Só para vocês verem, por exemplo, tem 3 de São Paulo. Por que foram 3 de São Paulo? Porque mais ou menos a proporção das pessoas que responderam à enquete que nós fizemos lá atrás. É o grupo que mais manifestou interesse e achamos que era interessante manter essa proporcionalidade. Ter interesse na ciência de grandes levantamentos, em trabalhos de colaboração, servir porta-voz de projetos junto à comunidade brasileira, entender a escala de desafio representada pelo projeto e trabalhar na forma colaborativa para criar a infraestrutura, que é tanto de hardware como de software, necessária para o melhor aproveitamento científico a partir de 2022. Participantes devem estar comprometidos com o processo e dispostos a colaborar com o legado, códigos de análise, documentação, contribuição financeira, alunos, pós-graduação. O presente, isso é importantíssimo enfatizar, que o BPG que nós estamos organizando agora só irá até o período de verificação científica, quando 2 coisas podem acontecer. Ou o Brasil entrou como um todo, e aí não há necessidade de fazer esse vetting, ou o Brasil não entrou, e aí seria feita uma nova chamada para dar chance de outros. Obviamente, quem participou do primeiro BPG, que já está com seus códigos paralisados e está consciente do que está acontecendo, vão levar uma grande vantagem. Quer dizer, esse, na verdade, é o grande bônus de entrar agora no BPG. Porque, de fato, é um ônus. Atualmente pode ser visto como um ônus. O único bônus que vai ter é poder aproveitar o início, os primeiros dados. Então, eu enfatizo que entrar no BPG não significa ter o direito de participar do levantamento. Quais são os objetivos? Bom, o grupo de pesquisadores seriam responsáveis pela preparação de infra para a participação brasileira,
servir de liaison de projeto e comunidade, se familiarizar com o projeto, organização, etc., participar ativamente dos working groups, identificar áreas de interesse da comunidade brasileira e definir a necessidade para contribuir nessas áreas, formação de estudantes, desenvolvimento e otimização de algoritmos, criação de produtos Level 3, determinar a necessidade de recursos humanos. Por exemplo, nós vamos ter bolsas no NCT e Universo e a gente gostaria de usá-los de uma forma coordenada. E também da infraestrutura computacional. Organizar pedidos de financiamento, além dos oferecidos pelo NCT, avaliar o interesse de entrada de toda a comunidade no projeto e coordenar essas negociações. Quer dizer, é uma atitude proativa, não é pôr as mãos nas costas e trabalhar como pesquisador independente. Qual é a organização? Como eu disse, são 10 PIs contratados, cada um pode levar 4 júniors. 10 PIs formam um comitê gestor do BPG. Representantes do comitê do BPG participam do comitê executivo do Linea, onde se define a política de desenvolvimento de software, investimentos na infraestrutura, escolha de bolsistas do NCT. Quer dizer, tem uma gama de atividades importantes para serem definidas. A formação de working groups na área de atuação, com reuniões a cada 15 dias, com minutas disponíveis, organização de reuniões de trabalho, periódicas de todo o PPG, organização de reuniões do BPG abertas à comunidade para fazer essa informação, a organização de webinars de interesse do BPG. E quais são as tarefas de legado? Bom, participar dos working groups internacionais, ajudar a definir as necessidades do tipo de dados, aí sim é importantíssimo para a gente saber qual vai ser o dimensionamento do centro de dados no Brasil que seria exigido para a participação da comunidade brasileira como um todo. Identificar programas de análise de interesse, compilar e desenvolver esses códigos de análise, disponibilizá-los no repositório de código, garantindo um histórico de versionamento, redigir a documentação necessária para que a gente conheça o código, integrar esses códigos ao portal, que eu vou mencionar daqui a pouco, e redigir de projetos de apoio ao BPG, trabalhar para a entrada de mais membros na comunidade. Eu quero enfatizar que já houve confusão, eu não quero que ninguém aqui, nenhum pesquisador, vire um membro de TI. Basicamente, a contribuição de software que a gente pede é realmente aqueles para análise científica. E o exemplo aqui, nós temos várias pessoas, o Gando, Aurélio, Flávia, a Júlia, que participaram, eles estão fazendo os códigos, quer dizer, adaptando os códigos que eles têm interesse de trabalho, Basílio, várias outras pessoas, os alunos de Basílio, Marina, Elma, pegar os códigos integrados para benefício próprio, criar uma biblioteca para poder sustentar essas atividades. Quais são as contribuições do Linea? Basicamente, coordenar essas atividades, atuar como interface da equipe brasileira com o Management Committee lá do LSST, o time de Data Management do LSST, a fazer a parte de organização, apoio de secretaria, manutenção de calendários, o uso e manutenção de todas as ferramentas colaborativas, algumas que são pagas, que a gente pode oferecer para uso, utilizar recursos do Linea para expandir a capacidade de armazenamento e processamento, e utilizar as bolsas do INCT para apoiar pós-docs, organizações de reuniões de interesse do BPG. Aqui nós criamos, isso deu muito trabalho, e tentamos manter esse site vivo, onde contém informação geral, vocês podem lá fazer perguntas, tem lá uma parte de webinar, onde estão os vídeos de todos os webinars relativos ao LSST, dessa série que nós organizamos. Vai ser o lugar onde farão submissão de propostas, onde a gente vai listar os eventos, a gente tem notícia. Por exemplo, aqui é a página de webinar, então nós estamos compilando os vídeos, as gravações de todos os webinars feitos relativos ao LSST. São 11 no total, várias já foram apresentadas, e ainda temos o Jeff Newman, o Mário Urich, o William Brandt e o Frost Economou, 2 de Data Management e 2 do Science Collaboration. A contribuição do Linea também é na área técnica, porque nós não vamos ser passivos, nós temos que realmente ajudar no desenvolvimento, integração e manutenção de códigos de análise no portal.
manter uma equipe especializada, que não é trivial, com mais de 12 pessoas, dando assistência aos membros do PG. Manter no serviço de helpdesk, onde só o Lean atualmente já tem mais de 7.000 tickets abertos e respondidos. Manter sistemas operacionais, bibliotecas e frameworks permanentemente atualizados. Quer dizer, sem uma equipe de TI dedicada a isso, realmente fica impossível. Atuar junto a provedores nacionais e internacionais para assegurar taxas de transferência adequadas. Quer dizer, tem todo um trabalho, eu não vou detalhar todos, mas vocês podem ver depois, isso aqui vai ficar disponível, de todas as áreas que nós contribuímos e que precisam de pessoas especializadas para dar essa contribuição. Finalmente, a grande contribuição que a gente quer dar e que a gente espera ter continuidade no LSST é o portal científico. O portal científico não é um portal passivo, como o portal do CNPq, o portal CAPES. É basicamente um ambiente na web onde a gente integra todos os procedimentos de análise. E toda a parte de manuseio dos dados fica absolutamente transparente aos usuários. Outra vantagem é que todos os produtos produzidos pelo portal têm uma proveniência. Nós sabemos exatamente tudo o que aconteceu para a produção daquele produto. O que é vital numa colaboração com um grande número de pessoas e de longa duração. Quer dizer, se você tem um postdoc atualmente que sabe, faz um programa maravilhoso e esse postdoc vai embora e você fica a ver navios, isso será evitado porque nós podemos consolidar isso dentro do portal. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, já foram investidos mais de 60 FTEs, quer dizer, é como se tivesse 60 pessoas trabalhando um ano. Na verdade, a gente tem da ordem de 5 a 10 pessoas trabalhando durante os 6 anos, os 8 anos que a gente, quase 10 anos que a gente está em andamento. E aqui mostra as várias áreas que a gente pode atuar, data installation, preparação dos dados, a preparação de catálogos. Temos um dashboard que mostra a complexidade, quer dizer, quando a gente fala de level 3, é efetivamente complicado, porque várias outras coisas que não são produzidas por default pelo LSST têm que ser criadas. E é isso que o conhecimento adquirido no 10 vai impactar a participação brasileira, porque eles não têm obrigação nenhuma de fornecer isso. Ou a gente tem autodeterminação, ou a gente vai ter que ficar aguardando alguém fazer para nós. Só para vocês verem, aqui são da ordem de 16 pipelines que precisam ser executados para se chegar aos catálogos, além dos pipelines científicos propriamente dito, que tem, por exemplo, nós temos o cálculo da função angular, um cluster finder, e irão outros sendo incluídos. Tem vários na fila para serem incluídos. Além disso, eu não vou porque o tempo está acabando, mas tudo que a gente está produzindo estão sendo feitos vídeos com tutoriais. Eu agradeço a Júlia, que tem sido uma diretora fantástica, merece um Oscar, porque nós vamos pôr isso depois no nosso site para vocês darem uma olhada, mas que mostram como é efetivamente utilizado. Aliás, vocês podem vir aqui e clicar na apresentação, acredito que deva fazer isso, mas enfim, a gente vai deixar disponível. Vocês podem ver como realmente é o funcionamento. Olha, eu posso dizer que é realmente fantástico. Além disso, além dessa parte de análise propriamente dita, nós também estamos envolvidos na preparação da interface que vai ser responsável pela data release pública dos dados do 10 em parceria com a NCSA e NOAO. Quer dizer, tem um documento que foi enviado ao Departamento de Energia, onde consta essa parceria, linha NCSA e NOAO, para prover os dados publicamente, quer dizer, o equivalente do que foi feito pelo Sloan em termos de Cast Job. Isso está sendo desenvolvido in-house pelo nosso pessoal e será extremamente útil também para o LSST. Aqui mostra, por exemplo, todas as observações feitas pelo 10. O 10, como vocês podem ver, acabou de cobrir todo o footprint original, imaginado, são 5.000 graus quadrados, e cada quadradinho desse representa uma tile, uma coisa que você pode clicar aqui, ver
pode ver targets, enfim, é extremamente complexo e está sendo feito pelo nosso time e um trabalho realmente reconhecido pela colaboração. Para vocês terem uma ideia, isso já existe numa forma mais primitiva no Fermilab e tem mais de 5.000 entradas, visitas lá. São da ordem de 100 entradas por mês e está em operação desde março de 2014. Em resumo, o LNA e Linea trabalharam num acordo para toda a comunidade, o que não foi possível. O acordo atual não foi uma iniciativa da comunidade, tá? É preciso frisar isso. Foi uma coisa conseguida e que nós estamos disponibilizando, porque eu acho que, no fundo, nós todos queremos que a comunidade tenha acesso geral e restrito ao levantamento do LSST. Agora, para você ver o impacto que esse acordo teve, são 10 PIs. A Itália entrou pagando para 15 PIs. Quer dizer, não é uma coisa desprezível. BPG é trabalho e não garante participação no levantamento do LSST a ter início em 2022. O bônus é participar no período de verificação científica. Membros devem estar comprometidos com a filosofia expressa na chamada e dispostos a colaborar. É muito fácil entrar num projeto por seu nome dizendo que apoia e esperar os dados chegarem. Não é esse o espírito do BPG. Demora na formação do BPG também é preocupante, porque, tendo em vista a velocidade das atividades do LSST, e como eu disse antes, nós temos 3 anos para nos preparar. A filosofia do BPG procura aproveitar ao máximo a experiência e infraestrutura construída pelo Linea para o 10. Dessa forma, alavancar a nossa participação. Não é começar do zero de novo, mas de um patamar profundamente avançado. A função do Linea é semelhante, muito semelhante à da LSST Corporation. Ele vai atuar como um facilitador em várias áreas, logística, organização, a parte técnica, apoio ao desenvolvimento de códigos científicos. O NCT, na verdade, é uma prova de que o conceito é um conceito certo, porque ele, dentro de 300 e tantos projetos submetidos, foi colocado em 26º lugar nacionalmente, um dos primeiros de ciência básica e o terceiro no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, e a filosofia do NCT é exatamente a filosofia que nós temos no Linea e que nós queremos propagar para o BPG. A submissão de propostas ao BPG são opcionais, mas os pesquisadores indicados terão que concordar com o regimento interno e termo de adesão. O que não é nada fantástico, porque quando você entra no Dark Energy Survey, quando você entra no SLOM, quando você entra no DESE, você tem essas coisas, você tem que obedecer certas regras do jogo. Nada é for free na vida. Tem sempre alguma coisa que você tem que respeitar. E, além do mais, nada impede que outros acordos sejam feitos. Se as pessoas acham que não estão de acordo com alguma coisa que a gente tenha solicitado, podem se organizar e tentar negociar. O SLOM, por exemplo, existem 2 SLOMs brasileiros. Um que segue a filosofia do BPG e o outro que está sendo pago pelo ON, só para os membros do ON. Aqui o BPG, o Linea apoia pesquisadores de todos os lugares, São Paulo, do Rio Grande do Sul, já apoiou do Rio de Janeiro e tudo mais. Eu tenho que agir rápido. Eu, por exemplo, sou o ponto de contato. Está aqui, eu recebi, já estão me pedindo os nomes dos PIs e dos co-PIs aqui, quer dizer, o cientista PI e o Junior Researcher, quer dizer, isso que eu tenho que enviar para eles. Conclusão. A data de submissão é dia 10 de fevereiro de 2017. Eu peço a todos que comecem a preparar o mais rápido possível. O perfil que a gente quer, isso tem que também deixar claro. Como eu disse antes, nós não queremos pesquisador 1A à beira da aposentadoria. Nós queremos young cientistas, mas com essa visão moderna, de que tem que entender os dados, tem que saber manipular os dados, tem que ter uma cabeça aberta de aprender novas metodologias e não ficar trabalhando nas coisas da forma habitual, os velhos hábitos que nós, orientadores, temos.
Nós temos informações adicionais que podem ser obtidas no site, que está aí registrado. Lá nesse site tem um Q&A, uma sessão de Q&A, que nós nos comprometemos a responder. A ideia, na verdade, se for interessada a nós, ao LINE ou ao LNA, nós respondemos. Se for uma coisa que só o LSST sabe, nós ficamos de mandar enviar isso para o pessoal do LSST. Quer dizer, nós vamos tentar evitar de não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Embora, deixar claro, nós não sabemos tudo. Nós vamos formar o BPG, tem várias perguntas para as quais nós não temos respostas, e nós vamos ter que marcar um encontro depois com o pessoal do LSST para resolver as peculiaridades brasileiras, que são várias, e a gente já tem a consciência de algumas. Dicas para a proposta. Nós circulamos aí um certo layout, mas o que a gente está interessado é, em primeiro lugar, demonstrar um interesse científico no LSST. Em primeiro lugar, no LSST. Não é sinergia com o LSST. É que você sabe o que você quer fazer com os dados que vão ficar no LSST. A experiência em levantamento seria ótima, mas, pelo que eu sei, a comunidade brasileira não se envolveu até agora muito, só alguns grupos que têm essa experiência. Quer dizer, mas tem que ter a vontade de se envolver. É difícil, principalmente para os jovens, vocês vão trabalhar num universo de centenas de pessoas, e por isso que eu acho que o BPG também é útil, porque você tem um grupo de pessoas que você pode desenvolver, perguntar suas dúvidas, trabalhando em conjunto, aqui localmente, na sua língua nativa. E depois, sim, você se lançar internacionalmente. Quais são os tipos de análise científica de interesse? Os algoritmos necessários indicando o status, existe, não existe, precisa ser desenvolvido. E os requisitos. Nós temos um documento técnico, na verdade, que a gente circulou internamente pelo Linea, que nós vamos também disponibilizar no site para vocês verem o tipo de perguntas que a gente vai pedir para poder ajudar a vocês a integrar os seus códigos aqui. Tem a fase de colocar nos nossos repositórios para permitir o versionamento, tem a fase de você começar a discutir com um time de TI, ter um caso teste, e aí sim ajudar a gente no desenho dos resultados, de como vocês querem apresentar os resultados. Enfim, tem que haver um interfaceamento. Isso é importante dizer que o papel do Linea não vai ser um papel passivo, ele vai ser um papel proativo. E é por isso que nós até pedimos a afiliação ao Linea, o que a comissão de seleção nos convenceu a não pedir. Mas, basicamente, existe uma diferenciação entre nós, o Linea, LNA, ANSP e RNP. Nós vamos ser proativos e os outros, no momento, pode até ser que mais tarde o LNA participe da operação e tudo mais, mas no momento nós somos protagonistas mais ativos do que os outros. Obviamente, nós vamos pedir, por exemplo, que haja um acknowledgement, etc. Que indiquem a experiência prévia no desenvolvimento de software e linguagens que vocês estão habituados a trabalhar, preencher esse documento de requisitos e descrever a equipe que vocês podem organizar em termos de fazer esses working groups de trabalho. Bom, senhor, desculpe, eu fui um pouquinho além do tempo, mas eu acabei em 55 minutos, e só isso me coloco à disposição para responder perguntas. Obrigado, Nicolás. Então, perguntas? Nicolás, Felipe. Oi, Felipe. Eu queria entender melhor como que fica a participação, né, como no nosso exemplo, da equipe que tem um PI lá no BPG. Então, a gente não necessariamente se afilia ao BPG, né, mas participa junto da pesquisa. Como que fica nosso status? Assim, Bom, deixa eu deixar claro duas coisas. Primeiro, você falou pesquisa. No momento, isso que eu quis enfatizar, que não tem pesquisa. Vamos dizer assim, é P&D, né? Até o desenvolvimento. Não tem jeito. O problema é o seguinte, quer dizer, nós temos 10 vagas, isso é 10 vagas para PIAs.
Você pode expor postdocs, pode pôr estudantes, PIs só tem 10. Eu acho, que na forma que eu imagino, é o seguinte, durante esse período de 3 anos, eu espero que o Brasil saia dessa situação em que está financeiramente. Eu acho que é absolutamente factível, se você comparar o pagamento que a gente fazia para o CPHT, o pagamento que a gente faz para o Soares e o Gemini, é absolutamente factível fazer um aditivo a isso, que pode ser de 2 formas. A gente pode entrar com uma comunidade toda, que é aquele custo que eu disse, ou tentar uma coisa meio termo, expandir o número de pesquisadores envolvidos. Sai caro, porque para cada pessoa você vai ter que pagar, desembolsar $200 mil de cara. Tá? Mas é o caminho. É o jeito, é o melhor que a gente conseguiu fazer. Eu não sei se o Bruno está na linha, mas ele pode te dar os números comparativos do que a gente pagava para o CPHT. O que eu sei, nós pagávamos $450 mil por ano pelo CPHT. Agora, isso foi na época das vacas gordas, agora eu não sei. Eu acho que a ideia é motivar essa liaison que eu quero que o pessoal, que eu gostaria que o pessoal fizesse entre o BPG e a comunidade at large, é exatamente isso, é criar um momento e o interesse de forma que houvesse uma pressão institucional junto ao MCT, junto às agências estaduais, para que o dinheiro fosse liberado para a entrada do Brasil como um todo. Espero ter respondido. Perdão. Ok. Eu tenho uma pergunta, Flávia, que está falando. Você disse que esses projetos aprovados da FINEP e do MCT iriam ser usados para a participação do BPG. Em que sentido eles seriam usados? Okay. Para financiar o quê? Bom, a parte de pessoal é, obviamente, para o pagamento da equipe de TI. Equipamento é para expandir, tentar chegar àquele patamar. Nós tínhamos falado para o FINEP que nós gostaríamos, quer dizer, no plano que nós submetemos até ao próprio MCT, a gente gostaria de chegar em 2021 com pelo menos 2.000 a 3.000 cores e 5 petabytes de armazenamento. Tá? Tendo em vista a nossa experiência, já com 10, como ele satura facilmente o nosso. E devo dizer, tudo isso é dedicado, tá? É dedicado só aos projetos que a gente apoia. Não tem uso de mais nada. O NCT, o NCT tem um comitê gestor. E esse comitê gestor vai ter teria um representante do BPG. E aí é tentar convencer a escolha de postdocs e também para quem vai reunir, organização de reuniões, etc. Aí é esse o dinheiro que a gente imagina. Certo. A esses projetos, tem pessoas provavelmente que vão participar do BPG que não estão associadas a esse projeto. Eles também vão poder usufruir no caso de pagamento? Claro, porque o NCT não foi só para o LSSP. O NCT foi para os projetos de grande porte. Então, por exemplo, tem DESE lá, que a gente pretende apoiar, se tiver interesse. Apoiar no sentido de pagar viagens, de ter postdocs e tudo mais. Tem ainda o Sloan que está rodando, o DES que está rodando, quer dizer. Mas, obviamente, nós temos interesse de apoiar o LSST. Ok. Os postdocs, a princípio, seriam de qualquer instituição que estaria vinculada ao projeto. Certamente. Mais perguntas? João dos Anjos, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode. Como é que tá hoje em dia essa questão da discussão da participação com a comunidade? Eu sei que tem idas e vindas, né, um certo desconforto. Isso está sendo superado? Quais são as possibilidades? Como é que você acha? Bom, eu só posso dizer do meu ponto de vista. Tudo que foi levado, nós pusemos os termos claramente lá. Apesar de eu ter conversado com a comissão antes, né, na hora que nós estávamos formando, que eles concordaram com o termo de adesão e o coisa, aí nas reuniões houve manifestação desses desconfortos,
nós retiramos no termo de adesão a necessidade de uma filiação ao linha, isso já foi feito, já está, a nova termo está lá, e basicamente é isso, porque qualquer outra coisa afeta os princípios básicos pelo qual o BPG foi organizado. A ideia é haver colaboração, e essa colaboração tem que ser de uma forma coordenada, organizada e com um apoio de TI forte, como linha pode dar. Então, o que está, eu sinceramente, para mim, o proposal está lá, está rolando. Dia 10 de fevereiro a gente fecha e submete essas propostas para a comissão de seleção. E já tem propostas? Quantas tem? Não, ainda não tem proposta. Mas eu sei que já estão da ordem de 5 propostas, pelo menos, sendo preparadas. 5 ou 6. Obviamente, pessoas que estão no 10 estão interessadas em continuar no LSST, porque, afinal de contas, já investiram vários anos, definiram, investiram, desenvolveram várias tecnologias que podem ser facilmente expandidas para o LSST. Que é um desafio, mas mesmo assim já tem um baseline muito mais avançado. Só para enfatizar. Oi, não. Que o Basílio, só para anunciar que, bom, certamente eu estou preparando uma que deverá estar pronta aí num prazo de mais umas 2 semanas, alguma coisa assim, pendente ainda de algumas decisões. E essas propostas podem ser em qualquer área científica daquelas que você listou? Ou, quer dizer, são praticamente umas 10 áreas, né? Claro, se a pessoa mostra que os dados, que pode usar os dados do LSST para fazer sua ciência, totalmente válido. Não tem nenhum limite nisso. O que eu não acho que seria uma boa proposta é se a pessoa tem interesse de usar os dados LSST para fazer follow-up disso. Aí eu acho que ela pode esperar que vai haver algum tipo de liberação de dados incremental. Isso sempre existe em todos os projetos. Então, a pessoa não precisa gastar uma vaga se ela quer usar os dados já esmiuçados para fazer observação, quer dizer, uma lista de objetos. Entende? Aí não é bem o propósito nosso. Agora, eu acho que é interessante manifestar interesse. Oi? E como você vê essa questão na astronomia, normalmente é uma comunidade relativamente pequena, né? Quer dizer, afiliado à SAB tem praticamente 650 pessoas. E tem esse projeto LSST, tem essa participação do Brasil no ESO, a participação nesse projeto lá da USP, né? Com a FAPESP lá. Como é que você vê... Como é que o dinheiro está curto? Como é que você vê a chance do LSST emplacar em relação a esses outros projetos que estão jogados aí para a comunidade? Eu, sinceramente, vou voltar lá para a coisa, eu, sinceramente, acho preocupante. Entende? Eu acho que a comunidade, quer dizer, aí é uma questão de política nacional que nunca foi feita. Nós tentamos arduamente convencer o Ministério de Ciência e Tecnologia de criar uma comissão nacional que pudesse priorizar, ou pelo menos dar uma visão global de onde a gente está indo. Quando você olha aqui, isso aqui é uma estimativa por baixo. Existem vários outros projetos que não estão incluídos aqui. Isso aí é só os que eu estou ciente, mas você vai lá coisa do LNA, ou você ouve o que está sendo feito na FAPESP e tudo mais, acho que tem bem mais do que isso. Pessoas, talvez, alguém mais pode contribuir com isso. Mas, obviamente, nós não temos nem gente para aproveitar tudo isso. Entende? E tem aí, eu esqueci de pôr, acho que também tem um grupo que quer trabalhar no SCA, no Square Kilometer Array, em rádio. Quer dizer, sabe o que eu acho, João? Você quer a minha opinião pessoal? A minha opinião pessoal é o seguinte, nunca vai haver na comunidade brasileira aquele chamado Silver Bullet, um projeto que satisfaça a todos. Eu acho que é muito mais razoável
tentar fazer projetos assim. Quem quer entrar no SCAR, faz o grupinho que entra no SCAR e compra uma participação no SCAR. Quer fazer, o SLOM é o preferido, você precisa de espectroscopia, vai no SLOM. Você quer fazer Dark Energy, entra no DESE, entendeu? As pessoas, porque o custo é muito mais baixo. E a certeza que vai funcionar é muito grande. Deixa eu dar uma opinião aqui novamente pessoal. Eu fui um dos primeiros a dar parecer sobre o STERES, já nem me lembro mais se foi o STERES ou o CIF, ou os dois. Isso foi em 1998. Então, há 16 anos está sendo desenvolvido esse instrumento. Eu não quero responsabilizar ninguém, porque eu sei das dificuldades de um desenvolvimento instrumental. Eu já fiz no Brasil, já fiz com apoio grande externo, e eu sei das dificuldades. Eu sei das dificuldades de levar qualquer projeto de longo prazo adiante no Brasil. Eu sei das dificuldades do que o LNA passa, financeiras, técnicas, de pessoal e tudo mais. Mas mostra que essa estratégia para uma comunidade relativamente pequena e, de certa forma, inexperiente em conduzir projetos de grande magnitude, é jogar dinheiro fora. Eles não dão certo, porque não tem a gestão de projetos necessária. Você sabe que eu já fiz várias críticas a outros projetos, né, que o OEM está envolvido, exatamente pela falta. Quer dizer, esses projetos, uma coisa que eu não disse também, que é o grande sucesso de projetos como o SLOM, o 10, o DESE, é que eles são basicamente tocados por laboratórios nacionais americanos. A universidade americana, em geral, não é tão sofisticada também, não. Entende? Quem dá a segurança desses grandes projetos americanos, eu acho que você sabe também disso na parte da física, são os laboratórios nacionais. Então, todos eles têm um envolvimento muito forte de Berkeley, Fermilab, SLAC, Argonne, etc. E esse pessoal tem um treinamento de gestão de projetos que é uma coisa impressionante. Por exemplo, a ida da Câmara saiu do Fermilab e foi para o CTIO, nós vimos a planilha. A planilha chegava ao detalhamento, coisa sai do simulador, vai para o corredor, desce o elevador, vai para o caminhão, entendeu? Então, e todo mundo tem essa consciência de gestão, não é uma pessoa que faz a gestão. O time, para conduzir projetos de muitos milhões de dólares, exige project managers, que é uma coisa que não existe no Brasil. Nós tentamos fazer isso aqui e não deu certo, nós precisamos ver mais gente. Eu acho que, infelizmente, a astronomia saiu de um nível quase amador para um nível profissional, mas as ferramentas que ela tem ainda está na era do amadorismo. Então, a ciência evoluiu, mas a gestão científica não evoluiu. Posso fazer um comentário, gente, ao Basílio de novo a respeito do Conselho Nacional de Astronomia. Ele, na verdade, ele foi proposto como resultado de um longo processo, durou um ano, né, um processo que foi levado adiante pela Comissão Especial de Astronomia, que foi instituída pelo MCT já há muitos anos, e a constituição de um CNA foi uma das medidas propostas, seria esse conselho responsável por assessorar o Ministério sobre projetos na área de astronomia e sobre onde alocar recursos com maior ou menor prioridade. Isso, infelizmente, depois de uma longa discussão que envolveu muita gente, simplesmente ficou, sei lá, perdido em alguma gaveta e não se materializou. Uma pena, realmente. Bom, eu vou complementar essa informação, porque, na verdade, o processo começou muito antes do CEA. Na verdade, começou com uma organização muito assim, ad hoc, que foi feita pelo INPE. Na época, o CBPF estava envolvido, e o Observatório, numa tentativa, nós mandamos para o Luiz Elias, na época o secretário executivo, de um documento, já nem me lembro onde é que está esse documento, que é onde nós fazíamos uma análise completa do que estava sendo o status da astronomia brasileira e recomendávamos fortemente a criação de um Conselho Nacional. Que aí eles ficaram um pouco revoltados de nós termos tomado essa iniciativa, até o Schettino, na época, reclamou, que não sei o que lá, mas isso motivou a criação do CIA,
que levou ao CNA, que levou que existia uma minuta já com nomes e nomes dos titulares e dos suplentes, e que foi encaminhada ao Halpe, e o Halpe não assinou. Eu estive com o Halpe, pedi para ele assinar, e ele preferiu não assinar, argumentando que as outras áreas da ciência brasileira não estavam ainda preparadas para isso. Essa foi a resposta que eu recebi. Então, vocês veem, você não atacando o problema central, que é um problema organizacional, de gestão, efetivamente, e tentar trabalhar com a ciência como se fosse balcão, ou favores pessoais a fulano, ciclano e beltrano, você paga um preço alto. Aqui, deixa para quem não entende, quem é um pouco mais jovem, não sabe, nós estamos falando da ordem de, quer dizer, tirando o ESO, que ESO é $1 bilhão, aí é mais complicado ainda, mas obviamente tem suas vantagens, não vou entrar no mérito das coisas, mas só o resto aqui. Nós estamos falando na ordem de $50 milhões. Entende? É isso. Enquanto que esse BPG, atualmente, custa 0. E mesmo que a gente entre com a comunidade toda, vai custar da ordem de 9 milhões, abaixo de $10 milhões. Então, a comunidade tem que tomar decisões. A comunidade tem que saber avaliar, e mais que isso, as pessoas mais jovens, o futuro é deles, a eles pertence. Então, deixar os mais seniors tentar tomar decisões que impactam o futuro, tem que ter muito cuidado, porque tem que saber se, né, senão acaba aquele negócio do filminho do Herzog, o cara na balsa cheio de macaquinhos, porque ninguém realmente vai se engajar nas coisas. Esses projetos são, um JPAS é equivalente a um 10, com uma equipe extremamente reduzida, um grupo espanhol e um grupo brasileiro. Enquanto no 10 tem grupos, são mais de 50 ou 60 instituições, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. O SLOM tem gente no mundo inteiro, quer dizer, são duas dimensões diferentes. Tudo bem, você quer correr o risco, quer fazer uma coisa considerada inovadora, você sabe avaliar o risco, eu acho que as pessoas não sabem nem avaliar o risco. Para tomar uma decisão, você tem que avaliar o risco. Como que você pode avaliar o risco? Se você não sabe, a única forma de avaliar esse risco é ter pessoas experientes fazendo uma review do projeto apresentado. E sem conflito de interesses. Pessoas que digam, não é para não fazer ou fazer, é aconselhar. Ah, se você vai decidir fazer isso, esses são os riscos que você vai ter. Você sabe como mitigate esses riscos, como diminuir esses riscos? Qual é a estratégia? Qual é o plano B? Se o dinheiro acabar, se a coisa não sair a tempo, e qual é o impacto, qual é o desvio do seu timeline? Quer dizer, um projeto que não tem um timeline público, para mim não é projeto. Um projeto tem que ter, e tem que alguém que monitore. E deixa eu dizer uma coisa clara, errar é humano. Permanecer no erro, aí já é outra coisa. Obrigado. Ok, tem mais alguma questão? Queria agradecer ao Nicolás novamente, todo mundo por ter participado.